Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento, São Mauro e Santa Escolástica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos, salve Maria. Essa nossa pequena conversa de hoje é sobre os frutos do Espírito Santo, segundo São Tomás de Aquino. Ele os explica, calha com o nosso tempo litúrgico. Nós estamos no tempo depois de Pentecostes, e o tempo depois de Pentecostes é um tempo todo de reflexão sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o tempo depois de Pentecostes é o tempo no qual nós estamos, não é verdade? O tempo da nossa vida é o tempo depois de Pentecostes. Todo o tempo da igreja é o tempo depois de Pentecostes. E muitas vezes nós damos pouca atenção a isso. Nós reparamos pouco nessa importância que tem a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Claro, mas a igreja não é a hierarquia apenas. A igreja são todos aqueles que são membros de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que receberam o batismo, recebem os sacramentos, obedecem à hierarquia, todos esses são os membros da igreja, e todos nós, então, estamos nesse tempo depois de Pentecostes, e sempre, digamos, algum conhecimento maior sobre o Espírito Santo é bom. Primeiro, porque não há amor onde não há conhecimento. Se nós conhecermos pouco o Espírito Santo, nós amaremos pouco o Espírito Santo. Segundo, porque assim como eu conhecendo melhor a irmã Joana, eu posso, digamos assim, trabalhar melhor com a irmã Joana. Pedir a ela, por exemplo, que faça as coisas que ela gosta de fazer, como, por exemplo, escrever uma peça de teatro. Se eu conhecesse mal a irmã Joana, eu não saberia que ela gostaria muito de escrever uma peça de teatro e não poderia pedir isso a ela. Mas como eu a conheço melhor, eu posso fazer isso. A mesma coisa com o Espírito Santo. Quanto mais eu conhecer o Espírito Santo, mais, digamos assim, eu posso estar apta a colaborar com a ação dele. Aí, no caso da irmã Joana, é o contrário, né? Como sou eu que peço a peça, a irmã Joana que escreve, digamos, o conhecimento dela determina a minha ação. No caso do Espírito Santo, é o contrário. A ação do Espírito Santo existe, ele é Deus onipotente, junto com o Pai e o Filho, mas muito do que ele efetua na nossa alma vai depender da nossa colaboração. Aquilo que Santo Agostinho diz, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, tem muito a ver com a ação do Espírito Santo na nossa alma. Porque, como vocês já sabem, eu vou começar a nossa conversa falando sobre o nome de Espírito Santo, não é? A Trindade são três pessoas da mesma substância divina, da mesma divindade, os três igualmente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai e Filho são nomes que significam muito para a gente. A gente tem no mundo imagens muito claras do que seja um pai e do que seja um filho. A gente sabe que um pai e um filho, ambos têm a mesma natureza. Se um animal tem no ventre outros animaizinhos que não são da natureza dele, se um cão tem vermes, por exemplo, ninguém vai passar na cabeça da pessoa de dizer que os vermes são filhos do cão. Porque não sendo da mesma natureza, absolutamente eles não podem ser filhos, né? Essa coisa que a gente vê hoje, tanta gente chamando os cães de filhos, é uma anomalia do nosso tempo, porque cães não são filhos, nem podem ser. É essencial para ser filho ter a mesma natureza. Então, isso, ao mesmo tempo, também nós chamamos a segunda pessoa da Trindade de Verbo. Por quê? São Tomás explica, depois que ele estudou as atas do concílio que trata disso, ele explica que porque a palavra pai só podia nos dar uma ideia muito material da geração. De fato, a palavra pai nos faz entender que há uma geração. Digamos assim, produz outro. Mas só a palavra pai podia nos fazer pensar que é uma coisa muito material. E por isso a palavra verbo, porque nós sabemos que o pensamento produz a palavra
o verbo mental primeiro, depois o verbo falado, e que isso é uma coisa puramente espiritual. Mas tanto pai, quanto filho, quanto verbo, são palavras analógicas que nos fazem compreender o que é o Pai e o que é compreender, na medida em que é possível compreender Deus infinito, que é uma medida muito limitada para a nossa capacidade, mas a gente entende o que é o Pai e o Filho. Por que o Espírito Santo se chama Espírito Santo? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, o amor substancial entre o Pai e o Filho. É uma pessoa que é o amor. Por isso que ele procede do Pai e do Filho. Ele é o amor com que o Pai ama o Filho e o amor com que o Filho ama o Pai. E é o Espírito Santo que se atribui à santificação. A vida divina de Deus, fora de Deus, ela é atribuída ao Espírito Santo, que é isso que é a santidade. A santidade é essa participação na vida divina. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas também, ensina São Tomás, ele é chamado de Espírito Santo. Por quê? Nós compreendemos o que é um pai, alguém que gera. Nós compreendemos o que é um filho, alguém que é gerado. Mas uma geração de uma terceira coisa por via de vontade, não tem exemplo em tudo que nós conhecemos. Não há um nome a que nós analogicamente pudéssemos dar ao Espírito Santo, como nós damos o de pai e o de filho. Então, é por isso que São Tomás diz que o Espírito Santo é chamado pela Sagrada Escritura simplesmente de Espírito Santo, por esse caráter santificador que ele tem, e também para evitar dar qualquer nome referente a uma coisa concreta que não existe com relação ao Espírito Santo, assim como existe com o Pai e com o Filho. E quanto aos símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo é normalmente representado de duas formas. Uma muito fácil da gente entender, parece muito claro, porque para nós é quase óbvio chamar amor de fogo. Se eu quero dizer que a Johanna me maltratou, que ela não gosta de mim, eu digo, a Johanna é muito fria comigo. E se eu quero dizer que a irmã Bernadette gosta muito de mim, fala, nossa, ela é muito calorosa comigo. E isso indica o afeto e a falta de afeto. Basta para indicar. Porque, de fato, o calor facilita o movimento, facilita a troca, produz conforto, e tudo isso faz o amor. E a falta de amor produz rigidez, assim como a falta de calor produz rigidez, produz dificuldade de comunicação. Se eu congelo a água deste copo e a água daquela jarra, agora que elas estão líquidas, elas se comunicam muito facilmente. Se eu as congelar, elas deixam de se comunicar, que é o que faz a falta de amor. Quem não ama, quem não tem caridade, é gelado em si mesmo, só pensa em si, não se derrama para os outros. E mais ainda, quando uma coisa está em fogo, nada é mais transmissível do que o fogo. Por isso que a Sagrada Escritura pode dizer de Deus, o nosso Deus é um fogo devorador. Porque assim como o amor se espalha, quando alguém ama, está sempre pensando no que fazer para os outros, uma pessoa de muita caridade. Nós vemos recentemente no refeitório a vida do São José de Anchieta. Era um homem que estava sempre ardendo, se derretendo de ver o que fazer para os outros. E a gente vê que é assim, quanto mais uma pessoa tem caridade, mais ela se espalha fora dela mesma, mais o fogo que ela tem se espalha, mais ela está sempre pensando em o que fazer para os outros. Então o fogo é muito fácil da gente entender, porque o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e os apóstolos como chamas. Mas acontece que o Espírito Santo aparece também como pomba. E São Tomás, como ele se pergunta tudo na vida, né? Um menino que com 5 anos dizia,
para o prior do mosteiro em que ele já vivia, porque a família percebeu que o menino era tão fora de padrão que com 5 anos ele foi para o mosteiro beneditino. Ele já dizia, mas eu quero que o senhor me explique o que é Deus. Então, uma criança que aos 5 anos tinha essa dúvida, vai ter dúvida sobre tudo na vida. E ele se pergunta, então, também, por que o Espírito Santo, no batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, aparece em forma de pomba, como tinha sido anunciado a São João Batista. São João Batista diz, porque Deus me disse, aquele sobre quem a pomba pousar, aquele sobre quem tu vires, a pomba é aquele. Então, por quê? São Tomás vai procurar todas as coisas que são de Deus, isso também é São Tomás que ensina, Deus é soberanamente livre. Então, a gente jamais pode dizer com certeza, Deus fez isto por causa disto. Ou Deus tem que agir assim. Os juízos de Deus estão tão acima dos nossos que nós não podemos saber nada com certeza. Mas aqui existe aquilo que a gente chama de razões de conveniência. Porque aquilo que Deus efetivamente fez, a gente pode investigar para tentar entender por que Deus fez daquela maneira. E São Tomás diz que, embora esse conhecimento vai ser sempre um conhecimento pequeno, como o objeto dele é elevadíssimo, que é Deus Nosso Senhor, que esse conhecimento é superior a todo outro conhecimento certo que eu possa ter de outras coisas. Eu posso conhecer com muito mais clareza este copo, mas conhecer este copo faz pouca diferença. Enquanto que qualquer conhecimento a mais que eu tenha das intenções de Deus, dos desejos de Deus, das razões de Deus, é um conhecimento muito bom, muito elevado, que pode me fazer muito bem. Ficou claro? Bom, e o que ele diz da pomba? Então, a primeira coisa que ele diz, São Tomás, em tudo que ele vai fazer, ele pensa sempre muito na Sagrada Escritura. O que Nosso Senhor diz na Sagrada Escritura sobre pombas? Sede simples como as pombas. E isso vai ser a primeira coisa que ele vai pegar. Ele diz que as pombas, e é por isso também que elas são estúpidas, porque Nosso Senhor também diz, não sejais estúpidos como as pombas, sede simples, ele diz num lugar, não sejais estúpidos. E é a mesma coisa que faz a pomba ser simples e estúpida, ela só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. E do lado bom, que é a simplicidade, porque o primeiro efeito do Espírito Santo na alma é dar atenção só a Deus e fazer todo o mais ser secundário. Então, é por esse aspecto, por essa simplicidade da pomba, que ele pode simbolizar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus, é o amor só de Deus. É o amor de tudo só por causa de Deus. O Espírito Santo ama os homens? Ama os homens. Ama os homens por causa do amor, por ser o amor substancial entre o pai e o seu filho. Quando uma pessoa ama Deus, ela ama os homens por causa de Deus, que nem o Padre Anchieta, de que a gente acabou de ler a vida. Ele amava os índios enormemente. Por causa dos índios? Não. Por causa dele mesmo? Não. Por causa de Deus. Por querer dar essa felicidade de Deus que ele tinha nele para todos. Por ter um desejo imenso de poder repartir essa imensa felicidade com todos. E é isso que faz o Espírito Santo. Diz ele também, por causa da unidade da caridade, porque parece, eu não entendo nada de pombos, mas diz São Tomás que é um animal muito afetuoso, que o casal de pombos, acho que deve ser, né, porque todo mundo fala em casal de pombinhos, não é? Quando a gente quer dizer de dois namorados, que eles estão absolutamente encantados um com o outro, a gente diz que eles parecem um casal de pombinhos, não é verdade? E, então deve ser, mas eu não entendo nada de pombos. Mas São Tomás diz, ele deve saber que o pombo é extremamente afetuoso. Então também o Espírito Santo é simbolizado pela pomba por causa disso, por causa dessa unidade da caridade. Em terceiro lugar, ele diz por causa dos gemidos, porque o pombo não tem propriamente um canto, ele tem sempre um gemido, ele pede, e é próprio do Espírito Santo, diz São Paulo, o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inenarráveis. O que é um gemido?
é uma dor que não grita. Um gemido é isso. E o Espírito Santo tem, por um lado, uma profunda dor por tudo aquilo que nos falta. E ele geme, digamos assim, é como se ele fosse o nosso intercessor em Deus, pedindo aquilo que nos falta. Uma outra causa que São Tomás dá, uma outra coisa que ele diz das pombas, que eu também ignoro absolutamente, confio nele. Ele diz que a pomba é extremamente fecunda. E também o Espírito Santo é extremamente fecundo. Onde está o Espírito Santo, há uma produção de obras muito grande. E a gente vê, por exemplo, de novo, no Padre Anchieta. E nos santos, eu acabei de ler também agora a vida de São Carlos Borromeu. É uma produção de obras, e também nós lemos, agora também estamos lendo, ainda não acabamos, a vida de São Luís de Montfort, no refeitório. É uma quantidade de coisas que essas pessoas fazem, que é uma coisa espantosa. Como é que conseguem trabalhar tanto, fazer tanta coisa chegar a bom fim? É uma coisa espantosa. Tudo isso vem do Espírito Santo. E por fim, ele diz por causa da desconfiança, porque diz que a pomba é muito desconfiada. E é verdade, né? Ela parece que vai deixar a gente chegar perto. Quando a gente chegou bem perto, ela dá um pulinho mais para lá. E depois ela dá um pulinho mais para lá. E ela fica lá bem tranquila, parece que ela vai deixar o carro pegá-la. E aí, quando o carro está quase chegando, ela desaparece. E ele diz que é porque o Espírito de Deus produz, ele tem essa, digamos, essa desconfiança do mundo. O Espírito de Deus só confia em Deus. Então, não, tem um afastamento das coisas mundanas. Tem uma desconfiança das coisas mundanas. Onde há o Espírito Santo, não há desejo de coisas mundanas nem de coisas da carne. Onde falta o Espírito de Deus, há um grande desejo das coisas do mundo, das coisas da carne. E, por fim, das coisas do diabo. Tá claro? Então, ficou claro? Por quê? Por causa da pomba? Bonito, não é? Como é que um homem inteligente é capaz de tirar de um símbolo tanta coisa, não é? Um homem inteligente e possuído pelo Espírito Santo. Porque isso não é só a inteligência natural. De onde é que vêm os 12 frutos do Espírito Santo? Os 12 frutos do Espírito Santo estão na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele está falando com os Gálatas sobre como a circuncisão não vai fazer nada neles, que o que importa é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai enumerar para eles. Primeiro ele fala, porque os frutos da carne são. E aí ele fala uma porção de pecados. E depois de ele enumerar os frutos da carne, os frutos do mal, ele vai enumerar os frutos do Espírito Santo. Todos nós aprendemos no catecismo que existem 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, piedade e temor de Deus. E também aprendemos no catecismo que existem 12 frutos do Espírito Santo. Qual é a diferença? O que é um dom? Um dom, como a palavra diz, é um presente. É muito comum nos autores comparar os dons com pôr as velas em um navio. Quando a gente é batizado, a gente recebe todos os dons do Espírito Santo. E é como se o nosso navio tivesse sido aparelhado com velas. O uso que nós vamos fazer disso vai depender muito de nós. Mas toda pessoa que está em estado de graça tem os 7 dons do Espírito Santo. Claro, para tudo aquilo que é graça em nós, tem a nossa cooperação. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Tem a nossa cooperação. Mas, o que eu quero que vocês entendam agora é que o dom é um princípio de ação. O fruto não. O fruto, ele é a última manifestação do princípio. O fruto é aquilo que é um fruto. O que é o fruto da árvore? Ele é a complementação última, a última perfeição da ação da árvore.
eu plantei um castanheiro. Para que eu planto castanheiro? Eu planto castanheiro para ter castanhas. Quando eu tive a castanha, eu tive a última perfeição do meu castanheiro. Nosso Senhor, por exemplo, amaldiçoa a figueira que não deu figo. A figueira estava lá, viva, bonita, dando sombra. Não dava figo, não servia. Porque o fruto é aquele fim último que as coisas precisam dar. Então, o fruto é aquilo que a presença do Espírito Santo em nossa alma vai produzir em nós. Sempre produz? Depende. Depende do vigor que nós deixarmos a nossa alma ter. Enquanto vigor de semente, o Espírito Santo tem um vigor infinito. Mas tem a terra do nosso coração. Tem a água da oração. Uma planta pode estar viva e ser um talinho raquítico com uma folha amarela que não dá flor e não dá fruto. E ela está viva. Assim, o Espírito Santo pode estar na nossa alma, nós podemos estar em estado de graça, mas dando uma terra tão estragadinha para ele, dando tão pouca água, que ele esteja lá nesse estado, uma varetinha fina com uma folhinha amarela. Mas, se o Espírito Santo estiver bem plantado na alma, bem irrigado, quais são os sinais, quais são os frutos que eu vou ter, se isso for assim? É disso que se fala quando se fala nos frutos do Espírito Santo. Quando eu falo dos frutos do Espírito Santo, como, por exemplo, voltando ao Padre Anchieta, ou a São Luís de Montfort, ou a São Carlos Borromeu, você vê o efeito na alma. Como é que aquela pessoa é? Que fruto a presença vigorosa do Espírito Santo na alma dela dá? Como é que a gente percebe, não é? O Padre Anchieta, por exemplo, ainda ontem estava conversando com uma amiga que esteve aqui e cujo marido teve a grande graça de ser encarregado de examinar umas coisas inéditas do Padre José de Anchieta. E esse marido da minha amiga, a minha amiga é super católica, o marido dela também, ele até chorou quando ele foi tirar as coisas do invólucro e tudo tinha perfume de flor, que é uma das coisas que, lendo a biografia de São José de Anchieta, a gente vê tudo que passou por ele. Quando abriram o cadáver, o bispo que foi lá e as pessoas tinham levado sais, tinham levado plantas aromáticas, tinham enfiado não sei o que no nariz, por medo de abrir o caixão, e quando abriram o caixão, o perfume se espalhou por todo lugar. Então, os frutos do Espírito Santo na alma do Padre José de Anchieta são de tal ordem que se transmitiam ao corpo dele, muitas vezes onde ele estava, onde ele ficava rezando, tinha um perfume grande, e que se transmitem ao corpo morto dele. E que se transmitiram muitas vezes agora essas cartas não são, é um outro tipo de obra, é uma poesia, mas tem perfume de flor 500 anos depois. Então, é um pouco isso. Os frutos do Espírito Santo são o perfume que o Espírito Santo deixa na alma, mas desde que a alma o deixe dar fruto. Nós é que escolhemos o que faz o Espírito Santo na nossa alma. Ele pode ficar lá só plantadinho, vegetando, digamos assim, num estado sem morrer. A gente vai mantendo mais ou menos o estado de graça a duras penas, mas deixa o Espírito Santo lá sem ser expulso, sem estar morto. O Espírito Santo nunca morre, mas nós podemos expulsá-lo de nós, a alma é que fica morta. Está vivo lá, mas não tem condição de dar fruto. Por outro lado, nesses grandes santos, o Espírito Santo dá todo o seu fruto. Bom, então São Tomás faz notar, porque então o que nós vamos considerar?
como é que fica o espírito humano quando o Espírito Santo deu frutos nele? Quais são os frutos que a alma recolhe? Então ele disse, não, a gente pode considerar o espírito humano sobre três aspectos para examinar isso. Claro, São Paulo, ele simplesmente enumera, não faz nenhuma consideração. O que acontece com uma alma que tem o Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito Santo na alma? Esse, 12. Pronto. São Tomás, como ele faz com tudo, é próprio do sábio conhecer pelas causas. Então, ele vai sempre procurar entender por quê. Por que são esses? Porque São Tomás tem a mais profunda convicção de que a Sagrada Escritura é obra do Espírito Santo, portanto, feito com uma sabedoria inexcedível, não tem nada por acaso. Foi a mão de Paulo que escreveu, a mão de São Paulo escreveu, mas sob inspiração do Espírito. Então, São Paulo estava escrevendo muito mais do que ele sabia que estava escrevendo. É essa que é a convicção de São Tomás de Aquino, essa que é a convicção de todo exegeta medieval, que o primeiro, aliás, isso já está em São Jerônimo, o primeiro autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. E, portanto, há uma riqueza que a pessoa que escreveu não dá conta dela. Há uma riqueza muito maior daquela que imagina a pessoa que escreveu. Então, São Tomás vai procurar a ordem interna que tem nesses dons. Esses dons se referem a quê? E ele vai, então, dizer que há 3 aspectos aos que os dois se referem. Primeiro, do espírito humano considerado em si mesmo. Há frutos do Espírito Santo que são da alma para a alma mesma. Depois, então, do espírito humano em si mesmo. Depois, com relação àquilo que lhe é próximo, ao próximo propriamente dito. Então, que há certos frutos, como a gente viu, por exemplo, no Padre José de Anchieta, tinha coisas que o faziam ser de um certo jeito nele mesmo. Outras coisas que o faziam ser de certo jeito para com o próximo. E, por fim, com relação àquilo que está abaixo do espírito humano. As coisas do mundo, de maneira geral. Como é que aqueles que têm os frutos do espírito se comportam com relação àquilo que lhes é inferior? Tá certo? E é nesse aspecto que São Tomás de Aquino vai fazer o quê? Vai pegar os 12 frutos e dividi-los. E até, o que ele verifica? Que é a ordem que São Paulo os dá. Quais são os frutos do Espírito, então? O primeiro deles, a primeira disposição do coração do homem para o bem, se faz para o amor, porque tudo na alma depende do amor. E por isso, o primeiro fruto que o Espírito Santo dá na alma é a caridade. Claro, porque toda árvore dá o fruto que é ela mesma. Não é verdade? O castanheiro dá castanha. E o que é castanha? É um castanheiro que ainda não se desenvolveu. Por isso é claro que o primeiro fruto do amor é o amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é a caridade. Não pode ser outra coisa. Evidentemente. E é daí que vai, digamos, todos os outros frutos, eles são as decorrências lógicas disso. Porque, na verdade, qual é o fruto do Espírito Santo? É o amor. Ama e faz o que quiserdes, diz Santo Agostinho. Só que para nós, que temos o pensamento analítico e sempre decompomos, nós somos criatura e, portanto, nós precisamos sempre decompor, esse amor, digamos assim, nós o entendemos sob vários aspectos, mas, na verdade, é só o amor. Então, a primeira coisa, o primeiro fruto, então, do Espírito Santo é a caridade, é o amor. E aonde está o Espírito Santo? Está na alma. Quem é que a alma ama pela caridade? A Deus. E ao próximo por amor de Deus. Então, a alma que possui o Espírito Santo, quem é que ela ama?
ela ama o Espírito Santo. Como é que se chama o efeito produzido pela posse daquilo que se ama? Alegria. Quando eu tenho o que eu quero, eu sou alegre. E a gente vê nos santos que eles são profundamente alegres. A gente até vê facilmente que quando uma pessoa tem virtude, ela é alegre. Uma pessoa que está sempre reclamando, normalmente, tem pouca virtude. A caridade, até na vida cotidiana a gente vê, a caridade produz alegria. Como diz lá o ditadinho antigo, um santo triste é um triste santo. Não há verdadeira santidade onde há tristeza. Não quer dizer que uma pessoa santa não possa entristecer-se às vezes, mas a alegria é maior. Vós os alegrareis e ninguém vos tirará a vossa alegria. Isso é verdade em todo lugar em que tem o Espírito Santo. Mas a razão profunda é essa. A gente vê esses santos, São Luís de Montfort, por exemplo, passa por enormes amarguras. Quando, por exemplo, ele está no dia da inauguração do Calvário de Pontchâteau, uma obra imensa, que custou um trabalho imenso, que parecia dar uma glória a Deus muito grande, e na última hora tudo proibido, depois a ordem de demolir. Uma coisa que ele amava muito, mas ele amava mais a Deus, de modo que, embora fosse uma dor perder aquilo, mas a alegria de não perder o amor a Deus superava isso. Ele amava muito o Calvário, mas ele amava muito mais a Deus Nosso Senhor. E se eu gosto do anelzinho de prata que eu tenho, mas eu tenho um diamante fantasticamente belo, muitíssimo valioso, e aí os ladrões entraram em casa e eu vejo que eles roubaram o anelzinho de prata, mas se o diamante está lá, eu fico muito alegre. Porque por mais que, tá bom, eu gostava do anelzinho, mas enfim, vão-se os anéis, fiquem os dedos e fique o diamante. Então, uma alma que de fato tem o Espírito Santo, ama o Espírito Santo, ela fica, e é isso que a gente vê na vida dos santos, mais ou menos inatingível. Porque, de fato, o amor de tal forma basta que nada poderá vos tirar a vossa alegria. Quanto mais uma alma está unida com Deus, mais ela vai ficar alegre no meio dos maiores tormentos, como São Lourenço fazendo piadinha com o carrasco, que daquele lado já estava assado, podia virar do outro lado. Por isso, o segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. Uma coisa que eu não disse, mas eu vou dizer, é que essas disposições da alma em si mesma podem ser quanto ao bem ou quanto ao mal. Agora eu examinei quanto ao bem, estou examinando quanto ao bem. Depois eu vou falar do quanto ao mal. Mas a perfeição da alegria, qual é? É a paz. E é isso que a gente vê nos santos. A gente pode até dizer que mais ainda que a alegria, a gente nota a paz. Eles não se perturbam. Santo Inácio fez esse exercício, né? O padre Rodrigues conta que alguém perguntou para ele se não havia nada que pudesse perturbá-lo, porque ele era conhecido por causa disso. Caía o mundo na cabeça dele e ele continuava tranquilo. E ele se perguntou a si mesmo, acho que alguém perguntou para ele primeiro e depois ele perguntou, mas não há nada que pudesse perturbar-me? E aí ele pensou que sim, que a coisa que mais o poderia abalar na vida seria se a companhia de Jesus fosse destruída. E aí, refletindo, ele pensou, eu acho que para isso eu precisaria rezar uns 3 minutos diante do Santíssimo Sacramento para recobrar a tranquilidade. Do que vem essa paz? Essa paz vem de uma libertação das coisas exteriores, tanto para desejá-las, quanto para ter medo de perdê-las. A alma que de fato está satisfeita com a posse de Deus, para nós que acabamos de ler a vida de São Luís de Montfort, a gente vê que é muito isso, não é? Nem as coisas que mais podem abalar uma pessoa, ser proibido de rezar missa, ser posto para fora das dioceses, mandar demolir as coisas de piedade, mas nem isso o abalava.
ele tinha uma paz inabalável, porque deste mundo ele não queria nada, nem para desejar, nem por medo de perder. Ele tinha de tal modo todo o coração dele, todo o amor dele estava de tal modo posto em Deus, que não perdendo Deus, o resto era nada. É muito bom a gente ver a vida dos santos, eu recomendo muito a todos, leiam muitas vidas de santos, porque a gente vê a caridade agindo. A gente vê, que nem aquele... Quem é? Foi um escritor francês que foi a Ars. Eu acho que foi Zola. Será que foi Zola? Era algo bem ruim. Será tão ruim quanto Zola? Até ele poderia ter dito isso? Pode ser, tudo pode ser. Mas ele foi a Ars e alguém perguntou para ele o que ele foi ver em Ars e ele respondeu, eu fui ver Deus num homem. E é assim, nos santos a gente vê Deus nos homens. É muito bonito aquilo que diz na bênção do Santíssimo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Nós que não podemos ver a Deus com os olhos da nossa carne, nós podemos ver a Deus nos santos. Por isso que é muito bom ler a vida dos santos. É uma coisa que a gente deve fazer muito mesmo. Essa terceiro fruto do Espírito Santo é isso, um perfeito contentamento com os bens espirituais. Então, que faz com que a pessoa tenha paz, tenha uma tranquilidade na ordem da alma dela, porque a alma de fato está muito em ordem. Ela ama acima de tudo aquilo que deve ser amado acima de tudo, que é Deus Nosso Senhor. O resto é muito resto. Então ela fica de fato em paz. Isso quanto ao bem. E quanto ao mal? Quanto ao mal, há 2 frutos do Espírito Santo que têm a ver com isso. Considerada a alma em si mesma. Depois vai ter... Pode ser que tenha outras. Mas considerado a alma em si mesmo, primeiro, o espírito está bem disposto, ele tem o fruto do Espírito Santo, quando ele não se perturba com a iminência dos males. Quando ele não teme os males. E isso se chama paciência. Uma disposição para suportar os males desta vida. De onde vem essa disposição como última raiz? Da caridade. Por que Nosso Senhor suportou tudo isso? Por causa da caridade, por causa do amor de Deus. Tudo isso aqui nasceu de não se faça a minha vontade, mas a tua. É do amor que Nosso Senhor tem ao Pai, e o amor que Ele tem por amor do Pai, a salvação das nossas almas, que vai vir essa enorme paciência para suportar os males. Essa paciência que nada poderá abalar e que vai se manifestar mais do que tudo no Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E a segunda maneira quanto ao mal, porque tem 2 coisas que nos perturbam, né? Uma é a iminência dos males, outra é a demora em obter os bens. E hoje em dia muita gente sofre disso, né? Por exemplo, essa prolongadíssima crise da igreja. Eu já mais de uma vez recebi cartas de pessoas falando, mas como pode ser isso? Por que Deus deixa? O que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve isso? E a gente não resolve. Vamos deixar Deus ser Deus. A gente tem que ter longanimidade, a gente tem que ter isso que também vem do amor, que também é fruto da caridade, esperar a hora de Deus. Não é quanto tempo o povo eleito esperou a vinda do Messias. E tudo, não é? Porque se a gente vê como as coisas se fazem na igreja, Nosso Senhor ressuscitou, ótimo, excelente triunfo. 50 dias depois, Santo Estevão foi morto. E aí começaram a matar todos os cristãos. Mas é assim que a igreja triunfa. Não tem chegamos no gostosinho. Isso não tem. O gostosinho é no céu. Na terra, há tempos de maior crise, tempos de menor crise, tempos de maiores desgraças, tempos de menores desgraças, tempo em que há mais bem, tempo em que há menos bem. Mas a terra é sempre vale de lágrimas.
Os bens vêm lentamente, aos poucos. Sempre Deus está fazendo bem. Deus está sempre agindo. A palavra de Deus está sempre dando fruto. Tem sempre gente se santificando, sempre. E ao mesmo tempo tem sempre um monte de desgraças acontecendo, um monte de gente ruim, etc, etc. Nós vivemos em tempos terríveis, assim. Parece que não houve tempos piores. Mas a atitude correta, a atitude que é fruto do Espírito, é a longanimidade. A gente saber esperar, ter uma alma que sabe esperar longamente. Tá certo? Esse, então, é a outra disposição quanto ao mal. Então, nós já vimos 5 frutos do Espírito Santo, todos eles referentes à atitude da alma em si mesma. Bom, agora nós vamos ver os frutos do Espírito quanto ao próximo. Então, a primeira manifestação quanto ao próximo do Espírito Santo na alma é a bondade. O que é que propriamente se chama de bondade? Bonitas. É o desejo de fazer o bem. E a gente vê isso muito claramente nos santos. Eles têm um desejo geral, universal, de fazer todos os bens. E é por isso que eles vão produzir muito, porque tudo é campo de trabalho, né? O Sainte-Foy conta do Padre Anchieta, que às vezes eles estavam lá no aldeamento e que ele entrava pelo meio da floresta sozinho para procurar algum índio, para poder ensinar, para poder salvá-lo, e que muitas vezes Deus permitiu que ele chegou a encontrar um índio morrendo, que tinha vindo a pé de muito longe. E é uma coisa espantosa, porque conversando com o índio, ele tinha aprendido as línguas, tinha escrito uma gramática, todas aquelas coisas que os santos fazem, né? E que vem tudo da bondade, desse desejo de fazer o bem. Conversando com esse índio, ele percebeu que ele tinha a vida toda mantido toda a lei natural. E que ele sabia que ele tinha que procurar uma coisa a mais, e que era por isso que ele tinha vindo de longe. E aí São José de Anchieta o batizou e ele morreu. Mas vem dessa sede de fazer o bem, que é propriamente a bondade. E, em segundo lugar, a execução da vontade de fazer o bem, que é o que se chama, tecnicamente, benignidade. As pessoas benignas são aquelas que fazem o bem. As pessoas boas são as que querem fazer o bem, mas aquilo que não chega a fruto, normalmente não é de muito boa qualidade. Então, as pessoas boas vão ser também benignas. Elas vão fazer o bem. Depois, quanto ao próximo, tem também a força de ânimo de suportar os males que vêm do próximo. Não é? E a gente vê que também nisso o Padre Anchieta era exímio, o cardeal São Carlos Borromeu também, e São Luís de Montfort brilha muito por causa disso. Ele sofreu muito de muitos bispos, de muitos padres, e ele nem jamais sequer se queixava. Tinha uma paciência, uma mansidão, que é assim que se chama, essa força de ânimo em suportar os males que vêm do próximo, é a mansidão. E por fim, quanto ao próximo, nós não podemos prejudicar o próximo com violência, mas há uma outra maneira de prejudicar o próximo, que é por fraude, não propriamente por fraude, não um estelionatário, não é isso. Uma maledicência pelas costas, uma insinuaçãozinha maldosa, coisas que a gente prejudica o próximo, digamos, sem entrar em conflito com ele. A pessoa que tem os frutos do Espírito Santo na alma, ela não faz isso. E é por isso que a gente pode dizer que ela é fiel. São Paulo, na enumeração, ele fala fides. Fides em latim é 2 coisas, é fidelidade e é fé. Então, São Tomás não sabe direito do que é que ele está falando. Ele fala, agora, se for quanto a Deus, mas ele tende mais para essa interpretação aqui, por quê? Porque parece mais dentro da lógica.
Não é? Então ele fala que se for quanto a Deus, também, claro, que vai nascer, do amor vai nascer também essa fidelidade a Deus. Mas aqui parece mais que está se falando do próximo, porque vem tudo numa escala de próximo. E por fim, quanto àquilo que lhe é inferior, quanto aos bens deste mundo. Quais são os frutos do Espírito Santo na alma, no que tange a essas coisas? Então, o primeiro lugar, ele diz, o espírito do homem está bem disposto, ele está moldado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu fruto nele, quando ele guarda a medida em todas as coisas exteriores. Então, é uma coisa que se fala, né, de São Luís de Montfort, porque de São Luís de Montfort tem relatos de pessoas, mas mesmo do Padre Anchieta, dessa modéstia. O que quer dizer a modéstia? Pessoas que se apresentam sempre sem excessos, de uma maneira agradável, moderada, que nunca deixam manifestar, digamos, nenhuma moleza, nenhuma preguiça, nenhuma violência, mas que tem sempre uma atitude modesta, uma medida, sempre no seu comportamento. Nunca há nada que é demais. Elas são alegres, mas não são turbulentas. São misericordiosas, mas não são sentimentaloides. Se entristecem com o mal do próximo, mas nunca manifestam nenhum desespero. Tem sempre essa modéstia, que é uma manifestação da regra, da ordem, da paz que existe dentro da alma. E por fim, então isso quanto às coisas exteriores. Quanto aos movimentos interiores da concupiscência, o Espírito Santo vai dar 2 frutos. Um quanto às coisas permitidas, que é o que se chama de continência. E outro quanto às coisas proibidas, que é o que se chama de castidade. E esses são... Então, vocês veem que vem vindo uma escala, desde aquilo que é mais próprio da alma, só dela, passa para o próximo e depois para as coisas, digamos, mais baixas, para as coisas mais, assim, inferiores a nós, não é? E em todo esse campo, eu não sei se vocês lembram da aula do Schlittler, mas ele fala muito disso, que a operação é a última manifestação do ser. Então, o Espírito Santo operando em nós, ele vai produzir esses frutos. Como eu já disse, podem ser frutos perfeitos, como a gente vê nas almas dos santos, podem ser frutos imperfeitos, não por culpa da semente, que é o Espírito Santo de Deus, infinito e infinitamente fecundo, mas por culpa da matéria do nosso coração, por culpa da pouca água que nós damos pela oração e pela recepção dos sacramentos, ou do pouco proveito que nós tiramos. Então, por causa disso, os frutos podem estar até presentes, mas não serem frutos tão perfeitos como a gente vê nas almas dos santos. Mas onde o Espírito Santo estiver presente, o normal é que ele vá produzir estes frutos. Onde não houver esses frutos, não há obra do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento, São Mauro e Santa Escolástica. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.